Olá, laringoscopista! Seja bem-vindo à minha aula aqui no CONAMEDEX. Inicialmente é um prazer estar aqui conversando com você. Essa aula eu quero explorar um tema bem importante, tanto para a sua prática como médico, quanto para as provas que porventura você venha a realizar. Vamos falar sobre a intubação orotraqueal. Eu sou o Dr. Tiago Chaves Amorim, sou anestesista, me formei aqui em São Paulo, pelo Hospital Israelita Albert Einstein, continuo trabalhando lá em outros hospitais, também da grande capital, e gostaria de trazer aqui para você a minha experiência no tema, a minha prática, algumas dicas aí bem legais para ajudar você a intubar seus pacientes e ter mais segurança e conforto para realizar o procedimento. É um procedimento que ele é explorado de uma forma bem irregular pelo Brasil inteiro. São várias as maneiras que o pessoal ensina, algumas não tão boas, outras um pouquinho melhor. Porém, como anestesista e como realizador de intubações diariamente, 2, 3, 4 pacientes, a gente adquire uma vivência, uma mão muito boa. E é isso que eu quero traduzir, quero trazer para você aqui nessa aula. Existem duas formas que você pode me encontrar fora aqui do CONAMEDEX. A primeira que eu recomendo é o YouTube, youtube.com/Tiago C. Amorim. Lá eu tenho um conteúdo bem legal, eu exploro várias medicações, equipamentos, comunicação em equipe. Tem uma série de temas lá bem interessantes que você vai gostar com certeza. E uma outra fonte de me encontrar é no Facebook. Chama-se a página do Aperfeiçoamento em Intubação Orotraqueal. Essa página iniciou-se com um curso que eu promovo aqui presencial e que expandimos com o passar do tempo para um curso online também. Então vamos lá, eu quero dividir essa aula aqui em duas grandes áreas, duas grandes temáticas. Primeiro, você que vai fazer uma prova prática, como você deve se comportar, como você deve raciocinar também na hora da prova prática. E depois a gente vai mesclar com a nossa realidade com os pacientes, vivência de drogas, como preparar o material, como se posicionar, como posicionar lá o nosso paciente que vai ser intubado. Então vamos falar sobre tudo isso aí. Para iniciar, quando você vai fazer uma prova prática, seja ela uma prova de revalidação, uma prova de residência médica, ou uma prova de faculdade mesmo. Hoje em dia, a forma mais comum de avaliar o aluno é através do checklist. Então você tem que preencher uma série de critérios, você tem que marcar lá uma série de fatores que muitas vezes não estão ligados a características técnicas, e sim características comportamentais. Então, ao fazer qualquer tipo de prova, você vai ter que fazer o básico desde o começo, como uma forma de rotina. Por exemplo, se apresentar, às vezes isso é um ponto que marca no checklist, você falar seu nome, falar que você é médico e vai cuidar daquela pessoa. Perguntar o nome do paciente. Uma outra atitude que muitos dos médicos e colegas esquecem é da lavagem da mão ou da utilização de álcool gel. Em muitas instituições existem dispositivos que liberam álcool gel e aí você entra no quarto do paciente, você vai higienizar sua mão com álcool gel. Caso seja uma prova e você não veja que existe esse dispositivo lá, você fala, você expressa que higienizou as mãos com álcool gel e pergunta se pode considerar suas mãos higienizadas. Então vamos fazer aqui uma espécie de raciocínio medular para que sempre que você vai fazer uma prova prática, você faça essas atitudes. Entrou na sala da prova prática, não interessa qual é o assunto, não interessa qual é a temática. Pode ser de ginecologia, pode ser de emergência, de UTI. Você vai higienizar suas mãos com álcool gel. Você vai solicitar a luva ou vai falar que está paramentado com luvas para proteção pessoal. E aí você vai se aproximar do paciente. Se aproximou do paciente, se apresente. Boa tarde, eu sou o Dr. Tiago, sou seu médico, vim cuidar de você. Como é seu nome? E aí começa o cenário em si. Você pode fazer isso com o manequim. E essas atitudes vão dar pontos para você que muitas vezes passam em branco, ok?
E aí, o nosso segundo passo depois da apresentação é colocar na cabeça a sigla MOV. M-O-V, monitor, oxigênio e veia. Se você fizer isso, você já pula uma série de etapas que às vezes você perde tempo pensando de uma forma clínica, porém o monitor já iria dar algumas características para você que vão ajudar no seu diagnóstico. Então, se aproximou do paciente, MOV. Você vai monitorizar ele com o ECG contínuo, né? Eletrocardiografia contínua, eletrocardiograma contínuo, saturação de oxigênio e pressão arterial não invasiva. Você solicita que seja colocado no paciente e aí você vai olhar para o monitor já para ter uma noção. O O é o oxigênio. Eu quero fazer um adendo que nem todo mundo precisa de oxigênio, tá? Oxigênio hoje em dia ele é encarado como uma medicação. E as medicações elas têm os efeitos benéficos e têm efeitos colaterais também. Então, avalie o seu paciente. Ele está com a saturação baixa, abaixo de 94%, abaixo de 90%, vamos suplementar oxigênio. Seja através de um catéter nasal, seja através de uma máscara de Venturi, independe. Você apenas vai escolher na hora. O avaliador ele não quer saber se você vai suplementar com oxigênio, com a catéter nasal, com a máscara de Venturi. Ele quer saber que você suplementou oxigênio em uma pessoa que merece ser suplementada. O paciente está saturando 86, está em dispneia, ele está precisando de uma oferta adicional? Suplemente o oxigênio. Está saturando 96%, mas está hipotenso com alguma outra alteração de sistema? Não precisa de oxigênio, porque a saturação está boa. Então lembre-se disso. Oxigênio hoje em dia é um remédio, então só vamos dar medicações para quem precisa das medicações. Qual é o grande colateral da oxigenoterapia, né? É a hiperóxia, são os radicais livres de oxigênio. Então se você dá muito oxigênio para uma pessoa que não precisa, você começa a causar malefícios para aquelas pessoas. E para finalizar, é o V do MOV, né? Que é a veia. Então você vai solicitar que alguém funcione um acesso venoso periférico e através dele você vai fazer suas drogas, reposição volêmica e na hora lá da avaliação você pergunta ao avaliador se você pode considerar o paciente com um acesso periférico ou você solicita que alguém vá lá e faça a punção. Caso não tenha ninguém, você mesmo vai expressar que vai fazer essa punção com um gelco calibroso, um gelco 18, um gelco 16, porque os nossos pacientes, na maioria das vezes, serão pacientes graves. E agora a gente faz uma mesclagem aí com a vida. Eu sou anestesista, então me solicitaram para eu falar sobre a via aérea. Vamos conversar agora focando o máximo nas dicas práticas da via aérea, da intubação em si. Quando você vai intubar o paciente, você tem que saber por que você está intubando ele. Qual a justificativa para intubar aquela pessoa, aquele doente? Então, pense da seguinte maneira. Você recebe um idoso, 72 anos, ele é diabético, ele é hipertenso, e ele está tossindo há algum tempo. A família começou a perceber que ele estava ficando azul em casa. Achou engraçado, meu pai está ficando azul. É estranho isso, né? Vamos levar para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, você percebe que o senhor lá está cianótico, bastante, dispneico, frequência respiratória de 40 para um adulto, um idoso. Faz a monitorização, monitor, oxigênio e veia. Você vê que a monitorização está com a eletrocardiograma de 120 batimentos por minuto, saturando 88%, e a pressão está 7/2, 7/3, uma pressão seguinte. E você percebe que ele está em franca dispneia. E você decidiu intubar esse paciente. O que é que tem por trás desse raciocínio? Como clínico, você vai raciocinar que o paciente tem um processo infeccioso pulmonar, provavelmente uma pneumonia, e você vai dar início às manobras para ressuscitação. Vai fazer volume, expansão volêmica, vai iniciar antibiótico. Tudo bem, maravilha, você tratou o paciente de forma positiva e você vai mudar o desfecho dele. Porém,
Esse paciente ele não vai aguentar ficar respirando nessa frequência de 42, 45 durante muito tempo. O que é que pode acontecer? Comecei antibiótico, comecei a reposição volêmica, liguei um oxigênio e agora eu vou fazer a minha evolução dele lá no computador. Daqui a 30, 40 minutos, alguém da enfermagem vem, chega para você, doutor, o paciente do leito 12, que porventura era aquele senhor que você conversou, parou. A gente está reanimando ele, vamos lá correndo porque precisa do senhor lá para participar da reanimação, comandar a reanimação do paciente. O que foi que aconteceu? Apesar de você ter instituído a terapêutica adequada para ele, ele não consegue suportar aquela frequência respiratória durante muito tempo. Ele vai entrando em fadiga respiratória, vai diminuindo a frequência, a musculatura vai cansando, porque é um exercício físico para ele respirar agora. Ele está doente, está grave, e ele não tem massa muscular para aguentar aquela frequência respiratória tão alta. E aí ele vai entrando em hipopneia, apneia e para por hipóxia. Basicamente é isso que acontece quando há uma parada por hipóxia. E é essa cadeia de eventos que a gente tem que interromper através da intubação orotraqueal. Quando a gente intuba esses pacientes, ele pode até estar bem naquele momento, mas você percebe que ele está respirando rápido, que ele está cansado, que ele não vai aguentar fazer aquilo durante muito tempo. Então a gente intuba os pacientes que têm patologias que vão demorar alguns dias para se resolverem. É diferente de um paciente que tem um problema imediato que você pode tratar na hora e a resposta vai ser em alguns minutos ou horas. Por exemplo, um edema agudo de pulmão. O paciente chega com a pressão 240 por 120, cuspindo bolhas, estertorando até ápice, muito angustiado, muito dispneico, mas você faz furosemida, morfina, um vasodilatador periférico, e aí você vê que ele melhora em 10 minutos, melhora em 15 minutos. Então esse paciente você não precisou intubar, porque ele estava colaborando e você sabe que ele tem uma chance de melhorar em alguns minutos. Então, primeiro raciocínio para intubação, patologias que demoram para se resolver. Eu dei o exemplo aqui da patologia pneumonia. O paciente pode ter um acidente vascular encefálico, isquêmico, hemorrágico, independente. Esse AVC, ou AVE, como é chamado agora, né, ele vai demorar alguns dias para se resolver. E o paciente, às vezes, não tem proteção na via aérea. Seria aquele Glasgow menor ou igual a 8, ou menor que 9 também. É questão numérica aí. Então, se ele tem um Glasgow menor ou igual a 8, está indicada a intubação orotraqueal. Por quê? Porque ele não consegue defender a via aérea. Se ele vomitar, ele não vai conseguir virar a cabeça, ele não vai conseguir tossir. São os dois grandes reflexos para proteger a via aérea de uma broncoaspiração. Falando sobre a intubação em si, nós vamos começar a abordar aqui os materiais da intubação, ok? Eu criei um mnemônico chamado Atlas. Vem daquele deus grego, romano, sei lá o que é que ele era, mas eu fiz essa analogia aí com esse grande deus aí que segurava as costas, a terra nas costas, né? Então essa sigla Atlas, ela vem do A de ambu, o T de tubo, o L de laringoscópio, o outro A de aspirador e o S de seringas. Então está feita aí a palavra Atlas. São esses equipamentos que você vai ter que checar antes de toda a intubação que você fizer. Sempre que você vai intubar um paciente, você tem que checar esses equipamentos, porque são os fatores que causam mais erros durante esse procedimento. Eu já tive muitas experiências desagradáveis, bem prejudiciais para os meus pacientes, por falta de checagem. Por exemplo, o ambu. Aqui o ambu, também conhecido como bolsa, válvula, máscara, que ambu é o nome comercial, né? Tem gente que fica brigando comigo porque eu sempre falo ambu, mas sempre que eu falo ambu significa bolsa, válvula, máscara. É uma bolsa autoexpansível, você vê que quando eu aperto ela volta para a posição inicial. Aqui tem uma válvula unidirecional, significa que ele manda o oxigênio em apenas uma direção, e uma máscara. Então, é através desse dispositivo que você vai fornecer oxigênio
na ventilação manual ou após entubar o paciente. Você desconecta aqui e conecta a ponta do ambu no tubo. Então, essa parte aqui da válvula, ela costuma dar alguns erros. E você, antes de entubar o paciente, você vai lá, coloca o dedo aqui e vê se há algum escape. Nesse caso aqui, não há escape, o ambu está funcionando bem e eu posso confiar nele. Ele não vai me deixar passar apuros. Aqui a gente tem um dispositivo para conectar numa rede de oxigênio para fornecer mais oxigênio. E aqui é uma bolsinha para reservar o oxigênio que sobra. Certa vez eu estava de plantão lá no interior de Pernambuco e entubei uma paciente lá vítima de um TEP maciço, bem presumidamente, de repente ela teve essa dispneia, ela estava com TVP também, uma trombose venosa profunda na perna e chegou em franca falta de ar, frequência respiratória de mais de 50, muito angustiada, já em hipóxia, porque ela não conseguia raciocinar mais, estava impreparada. Eu fiz a indução inteira, laringoscopei, intubei, só que na hora de fazer a ventilação com o ambu estava falhando. Esse ambu aqui, que eu acabei de checar com você, estava defeituoso. E aí pedimos outro ambu na correria, me trouxeram um segundo ambu, que também estava falhando, por incrível que pareça. E só o terceiro ambu que funcionou. Então veja, por uma displicência minha, eu tive que postergar o tempo da ventilação da paciente. Ela começou a desaturar e teve repercussões na hemodinâmica dela. Então fica a lição, cheque o ambu porque ele vai ajudar você a ventilar o paciente. O T de tubo, você vai checar o tubo endotraqueal, você vai insuflar o cuff, você vai desinsuflar o cuff, vai certificar que ele não está furado, porque se você entubar com o cuff furado, você vai ter que trocar esse tubo. Então vamos já, antes de entubar, certificarmos que esse tubo está bom, não está furado. O cuff está íntegro. E aí vem a grande pergunta que todo mundo me faz. Tiago, qual é o tubo que eu uso para homem, qual é o tubo que eu uso para mulher? Uma regra simples é o seguinte, para mulher, tubos 7,5 e para homens, tubos 8. Leve esses números como uma regra que você pode adaptar. Se você pega um homem um pouquinho menor, que é da altura de uma mulher, ou do porte de uma mulher, você vai usar um tubo 7,5. Se você pega uma mulher menor que o padrão, você vai usar um tubo 7. Mas, na regra geral, esses números 7,5 para mulher e 8 para homens, eles vão bem. Geralmente idosos também eles precisam de tubos maiores, porque com o passar do tempo, a traqueia do idoso ela dá uma aumentada também. Então falamos do A, falamos do T, vamos falar agora do nosso amigo laringoscópio. O laringoscópio ele é a nossa arma, né, da intubação. Antes de intubar qualquer paciente, você vai checar o laringoscópio, vai ver se a luz está acendendo bem, vai mexer aqui na lâmpada, mexe na lâmpada dele, aperta aqui essas pilhas que vem aqui e aí você faz essa força aqui para ter a certeza que a lâmpada não vai falhar, certo? Não adianta vir aqui e apenas testar o laringoscópio. Você tem que fazer uma força e ver que a lâmpada não falha durante a força, porque na hora da laringoscopia, essa força que você vai fazer pode falhar a lâmpada. Lembrando da laringoscopia, sempre com a mão esquerda, segurando o laringoscópio o mais próximo possível da lâmpada, não segure aqui, porque aqui você vai perder muita força. E aí, da direita para a esquerda, você vai afastar a língua do paciente e vai fazer essa força aqui, para cima e para frente, nunca fazendo esse movimento de báscula, de alavanca. Existe um movimento que eu falo também no curso, que é esse movimento assim, de empurrar a epiglote. Esse movimento é bem interessante e muitas epiglotes elas levantam quando você faz esse movimento, é bem interessante. E o que eu quero deixar bem claro aqui, uma dica bem para a prática, é o seguinte. Quando você solicita o laringoscópio para qualquer membro da equipe da enfermagem, ela vai pegar o laringoscópio, vai pegar a lâmina que está na frente dela e vai dar para você. Esse laringoscópio está montado com a lâmina 3. E pode acontecer de seu paciente ter 1,90 m.
que é que vai acontecer? Você não vai entubar esse paciente com a lâmina 3. Por quê? Porque é uma lâmina pequena para um paciente grande. Então, sempre que você pedir o laringoscópio, você vai solicitar uma lâmina junto. Nesse caso, eu gostaria de que me trouxessem uma lâmina 4. Olha a diferença de tamanho. Lâmina 3 e lâmina 4. São lâminas diferentes para pacientes diferentes. Pacientes maiores, você vai utilizar a lâmina 4. Pacientes menores, mulheres, adolescentes, homens menores, você vai utilizar a lâmina 3. Eu já passei alguns apertos também de não conseguir entubar, não sabia o que estava acontecendo. A lâmina não chegava. Eu passei desespero porque eu não troquei a lâmina. Um simples fato de solicitar, por favor, vamos trocar a lâmina 3 pela lâmina 4, e aí eu conseguiria entubar o paciente. A, T, L de laringoscópio, A de aspirador. Está aqui um aspirador. Você pode utilizar um aspirador conectado ao vácuo da parede ou um aspirador conectado a um aparelho que é móvel também. Isso é fundamental porque todo paciente de urgência, emergência, UTI, pronto-socorro, SAMU, ele presumidamente tem estômago cheio. Ou seja, você não sabe se ele comeu um rodízio de pizza e sofreu um acidente ou se ele estava de jejum. Então pode acontecer, em algumas vezes, você fazer a sedação e o paciente regurgitar. E aquele conteúdo você tem que aspirar o mais rápido possível, senão pode cair muito na traqueia dele e dar repercussões. Então lembre-se que o aspirador ele faz parte fundamental da sequência rápida de intubação. Você tem que ter um aspirador na sua mão ali, porque se houver a regurgitação e ele não estiver na mão, naquele momento, a culpa foi sua, de não ter solicitado ele antes. Vamos falar das seringas, que envolvem as drogas no geral. Para entubar os pacientes, esse é um tema que envolve bastante dúvidas com relação às doses, né? Como é que a gente faz, que dose fazer. Vamos falar das drogas e das medicações mais comuns para o procedimento em si. Para entubar o paciente, a gente vai utilizar 3 classes de drogas: os opioides, os hipnóticos e os relaxantes neuromusculares. Então você tem que fazer sempre a sequência correta para a intubação, que é o opioide primeiro, segundo o hipnótico e por último o relaxante neuromuscular. Vamos falar agora do fentanil, é o nosso opioide mais disponível. Primeiro, por que a gente usa o fentanil, né? Qual é a justificativa para usar o fentanil? Ele é um opioide, ele tira a dor, ele diminui a agressão causada pela laringoscopia. Por quê? O fato de você fazer uma laringoscopia no paciente é um estímulo que a gente não está acostumado. E isso gera uma dor e um estímulo maior que uma incisão cirúrgica. O grau de taquicardia, de hipertensão, a descarga adrenérgica liberada é maior que você receber uma facada. Veja só. Então, por isso a gente tem que utilizar drogas potentes para conseguir reprimir essa taquicardia, essa hipertensão, senão o paciente vai infartar na hora da laringoscopia. Imagina que você tem um senhor de 60 anos que está com um choque séptico, frequência de 120, pressão de 8/4, e você causa uma dor tremenda que ele nunca sentiu na vida dele, porque ele nunca foi laringoscopado sem o fentanil, e ele vai para a frequência de 200 e a pressão de 18/10. Você acabou de dar um estresse cardiovascular absurdo para ele. E ele vai infartar ou durante o seu procedimento, ou vai ter a repercussão depois na UTI. Ele pode falecer até na UTI por causa da intubação. Então, o papel do fentanil em todo esse conjunto aí é de tirar essa dor, ele vai dar um alívio ao sistema cardiovascular, impedindo que haja taquicardia e hipertensão juntas, que dá agressão ao coração. E a dose, né? Tiago, qual é a dose do fentanil? Eu preciso saber
porque eu sempre tive dúvida nesse tema aí. Os livros falam em doses bem variáveis, de 2 a 10 microgramas por quilo. É uma dose que assim, é bem genérica, você pode usar essa dose aí para 1 milhão de coisas. Para intubação de pacientes graves, você vai usar doses entre 150 a 200 microgramas. Ou seja, essa ampola aqui que está na minha mão, ela tem 5 ml de fentanil. O fentanil sempre tem 50 microgramas por ml. Basicamente, você vai usar entre 3 e 4 ml dessa solução aqui. Antes de tudo. Depois que você faz o fentanil, você vai ter que observar alguns colaterais que ele causa. O principal deles, e o que prejudica mais a gente na hora de intubação, é a hipopneia ou apneia. Quando você realiza o fentanil, o paciente ele para de respirar, ou ele diminui muito a frequência respiratória dele. E aí ele começa a desaturar, antes mesmo de você começar o procedimento em si da laringoscopia. E aí você vai naquele desespero, né? Porque ele já está desaturando, fica aquela correria para intubar rápido, porque ele já está desaturando, né? Então perceba isso. Existem dois tipos de pacientes. O que ainda está colaborando, e aí você vai fazer o fentanil e vai ficar conversando com ele. Seu João, vamos respirando. Vai respirando, seu João. Vai dar uma vontade de parar agora, mas você vai respirando. Fica sempre conversando com ele. E espera ali 1 ou 2 minutos para o fentanil fazer efeito. Esse é o paciente tipo A. O paciente tipo B, ele não vai estar colaborando. É aquele paciente gravíssimo, ou ele está muito confuso, obnubilado. E aí não dá para você fazer o fentanil e esperar. Você não pode fazer e aspirar outras drogas, conversar com outro membro da equipe. Você tem que fazer as 3 drogas em sequência e intubar rápido, porque ele vai parar de respirar a partir do fentanil, ok? Então, digamos, paciente instável, grave, não ajuda, fentanil, hipnótico e bloqueador. E aí você intuba, ok? Vamos falar agora dos hipnóticos. Temos 2. O primeiro é o midazolam, tá aqui essa ampolinha. Ela tem 3 ml. Cada ml aqui tem 5 miligramas de midazolam. Então aqui eu tenho 15 miligramas. O midazolam, ele é um hipnótico, ele tira a consciência e ele dá amnésia também. Sendo que a dose da amnésia, ela é bem menor do que a dose de tirar a consciência. E a dose de livro? Vamos falar das doses, né? Qual é a dose de livro do midazolam? Entre 0,1 a 0,3 miligramas por quilo. Então, a dose de livro é para pacientes saudáveis, pacientes como eu, estou conversando com você aqui. Para mim, seria 0,3 miligramas por quilo. Eu tenho 70 quilos, 0,3 vezes 70, daria aí seus 21 miligramas de midazolam, que é um pouco mais de uma ampola dessa daqui. Só que a gente está falando de pacientes graves, a gente está falando de pacientes desidratados, pacientes chocados, pacientes idosos. Então, nesses casos, a dose tem que ser bem reduzida, sendo que 1 ml de midazolam, ou seja, 5 miligramas, já é suficiente para pacientes graves. É mais para o 0,1 miligrama por quilo. Digamos, eu tenho 70 quilos, 0,1 vezes 70 dá 7 miligramas. Aqui tem 1 ml, tem 5 miligramas. Então seria 1 ml e meio lá para mim. Para um idoso de 60 quilos, 1 ml estaria bom. Se você não conseguir fazer a dose da hipnose, você já vai dar a dose da amnésia, o que é muito bom. O paciente não vai se lembrar que foi intubado. E as repercussões hemodinâmicas serão bem menores. É isso que o midazolam ele pode causar, hipotensão. Eu costumo dizer no curso que você não precisa acertar a dose do paciente, para aquele paciente, a dose perfeita, para não dar hipotensão para ele. Mas você precisa fazer as doses, intubar e ver como é que o paciente está depois que você intubou ele, ok? Um outro hipnótico é o etomidato. O etomidato ele vem nessa ampola aqui de 10 ml. Cada ml aqui tem 2 miligramas. Então o total que nós temos aqui são 20 miligramas nessa ampola. Uma característica excelente
do etomidato é que ele não causa repercussões cardiovasculares, ou seja, ele não causa ou causa mínimas repercussões na pressão arterial dos pacientes. Então isso é excelente para a gente que está lidando com pacientes graves, chocados, idosos, de tal forma que se você fizer a ampola inteira, para a maioria dos pacientes, a não ser que ele tenha 30 quilos, pacientes acima de 60 quilos, 55 para cima, uma ampola inteira vai ser uma dose correta e o grau de hipotensão que essa ampola vai causar será mínimo. Caso você queira calcular, você vai fazer 0,3 miligramas vezes o peso, sabendo que aqui tem 20 miligramas. Eu tenho 70 quilos, 0,3 vezes 70, 21 miligramas, que dá mais ou menos uma ampola de 20 miligramas. Que seria 21 miligramas para mim. Então fizemos o nosso opioide, fizemos o nosso hipnótico e agora vamos falar sobre os famigerados bloqueadores neuromusculares. Esse daqui o pessoal tem medo pra caramba. Quando eu era clínico, ninguém usava os bloqueadores neuromusculares, porque é uma classe assim temida, A gente tem medo, não vê ninguém usar, não sabe como usa, vai injetar e acha que o paciente vai cair o braço. Não é bem por aí. Dessas 3 classes, essa daqui dos bloqueadores é a que eu acho que ajuda mais durante a intubação. Por quê? Porque ele tira toda a força do paciente. O paciente não vai brigar com você. E especificamente o Quelicin, a succinilcolina, você consegue ver a fasciculação. É uma característica dessa droga. Ele é um bloqueador neuromuscular despolarizante, significa que o paciente vai fascicular. A fasciculação é um movimento fino, um movimento muscular que você vê na musculatura do peitoral, na musculatura do braço. E o melhor lugar para ver a fasciculação é a língua, como está nesse vídeo aí. E você começa a ver a fasciculação, a língua fasciculando, e chega uma hora que para. E a partir desse momento, você sabe que o paciente está relaxado. O bom dessa substância é isso, que ela mostra para você que é o momento de iniciar o procedimento. Então, não tenha medo do succinilcolina, não tenha medo do Quelicin. Qual é a dose do Quelicin? De 1 a 2 miligramas por quilo. Eu dou preferência a usar mais perto da dose máxima, porque ele não causa hipotensão. Os bloqueadores neuromusculares, a maioria deles, não causam hipotensão. E o Quelicin está incluído aí. Então, se você fizer uma ampola, na ampola vem 100 miligramas. Digamos que eu tenho 70 quilos, seria entre 70 a 140 miligramas. Se eu fizer a ampola de 100, vai muito bem. Seria aí 1,5 miligramas por quilo. Se você fizer uma ampola inteira para a maioria das pessoas, você vai entubar com propriedade. 2 características da succinilcolina. Ela aumenta o potássio, especialmente em 2 tipos de pacientes. Os pacientes que são acamados, aqueles pacientes que são paraplégicos, tetraplégicos, aqueles idosos que são todos travados, não se mexe, tem síndrome na imobilidade. Nesses pacientes você vai evitar ou vai fazer doses 10 vezes menores do que você faria, porque a musculatura dele é muito sensível à succinilcolina e ela pode liberar muito potássio, porque tem vários receptores extrajuncionais. A musculatura, quando ela não é utilizada, ela começa a expressar mais receptores para acetilcolina. E aí também, fora dos músculos, esses receptores começam a aparecer também. E quando chega a acetilcolina, por via da succinilcolina, são substâncias parecidas, a succinilcolina estimula esses receptores a uma liberação maciça de potássio que não é previsível. Isso pode dar hipercalemia e uma parada cardiovascular nos seus pacientes. Esse é o primeiro adendo: pacientes acamados, paraplégicos, tetraplégicos e pacientes com queimaduras de mais de 48 horas. São esses 2 casos que você não vai usar a succinilcolina. Ah, Thiago, teve um incêndio ali no prédio, ali do lado, chegou 10 queimados, eu vou ter que entubar os 10. Faz 3 horas que eles sofreram essas queimaduras.
Entube todos com a succinilcolina, não vai ter problema. Agora, se ele está mais de 48 horas queimado, você vai evitar de usar a succinilcolina. Beleza? Entubamos o paciente, testamos tudo, foi beleza, fixei o tubo, insuflei o cuff, cerca de 5 a 10 ml, você vai insuflando e vai vendo se a pressão está legal. Um aparelho legal para ver isso aí é o cuffômetro, mas não tem em todos os serviços, a gente sabe, né? Não tem nem nos Estados Unidos, em todo lugar, imagina aqui no Brasil. E aí, depois do procedimento, você não vai virar as costas e vai fazer a prescrição ou vai assistir Netflix no conforto. Você vai ter que olhar o monitor do paciente. Por quê? Pode acontecer duas coisas. Entubei, beleza, maravilha, você é o nota 10. E agora eu vou ver como é que o paciente está. Ele pode estar hipertenso ou ele pode estar hipotenso. São duas possibilidades. Se ele estiver hipotenso, o que é que você vai fazer? Corrigir o paciente. Expansão volêmica e drogas vasopressoras. Seja por meio de uma noradrenalina, infusão contínua, você vai pegar um acesso central, ou você pode fazer também drogas em bolos, drogas de diluições mais simples para melhorar aquela pressão dele. Caso ele esteja hipertenso, existem várias possibilidades. Uma delas, e a mais comum, é dor, porque a gente sabe que é um procedimento bastante doloroso. Então, você vai lá e vai fazer 1 ou 2 ml de fentanil. Talvez aquele paciente ele seja mais sensível à dor, talvez ele seja mais pesado, ele tenha 100 quilos. E aí aquela dose do começo lá do fentanil que você fez foi insuficiente. E você faz uma prova terapêutica. Vou fazer mais 2 ml de fentanil aqui, espera mais 5 minutos, solicita uma pressão arterial e aí você vê. Estava 18 por 10, agora está 12 por 7. Então era dor mesmo. Ou não, você entubou, ele saiu com a pressão de 6 por 4. E aí se você for embora, ele corre risco de parar, porque você não ficou em cima, ele está hipotenso e está aguentando aquilo dali. O que é que você vai fazer? Reposição volêmica e drogas vasopressoras. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha contribuído em parte aí da sua formação. É um conteúdo absurdo para falar no tempo que me foi proposto, porém é uma oportunidade excelente para mim. Eu agradeço muito a organização do CONAMEDEX. Vim com grande prazer, adorei essa ideia, achei uma ideia espetacular de fazer essa perpetuação do conhecimento por via online. É uma forma de atingir várias pessoas de várias formações em vários países. Eu achei genial e agradeço mais uma vez. Estou à disposição. Tá aí meu e-mail, contato@aperfeiçoamentoiot.com.br. Nós temos, como eu falei, o canal do YouTube, o Facebook. Espero que podemos nos encontrar aí diversas vezes por meio dos vídeos do YouTube. Qualquer dúvida, ela é sempre bem-vinda. Por mais boba que você acha que seja, a dúvida é sua e ela merece ser esclarecida, porque você vai beneficiar na frente um paciente. Você vai salvar a vida de uma pessoa por uma simples dúvida que você esclareceu. Fica aqui essa mensagem que eu trouxe, fiz com muito carinho para você. Um grande abraço do seu amigo Tiago. Até o próximo encontro.